tó lè gbàlejò. Òpin onílé o tó lè gbàlejò. Òpin onílé tó lè gbàlejò. Mi ò nílé o tó lè gbàlejò. Ikú yá máa lọ, àrùn yá máa lọ, àìsàn yá máa lọ o. Òpin onílé. Ìpín onílé tó lè gbàlejò. Òpin onílé o tó lè gbàlejò. Òpin onílé tó lè gbàlejò. Espero que seja assim. Como pesquisador, Luca, eu tenho muito interesse nos processos de mudança, sabe? Então, assim, minhas pesquisas têm sido, até hoje, muito mais na direção das mudanças do que das permanências. Então, eu pesquiso basicamente relações de poder dentro das religiões brasileiras, principalmente dentro do candomblé. E nesse ponto de relações de poder, eu estudo as mudanças e as transformações. Então, como que essas relações de poder, elas se comportam em situações de mudança e transformação, tá entendendo? Então, o que é que acontece? Desde que eu fiz minha primeira pesquisa de mestrado, que foi sobre o segredo ritual, eu terminei me interessando muito também pela dimensão do sacrifício, que é um dos pontos principais do segredo, do Awo, né? Então, estudando o segredo, eu cheguei ao sacrifício estudando o sacrifício, eu cheguei à questão das mudanças também nesse campo. Porque eu fui percebendo, primeiro, essa relação do segredo com o sacrifício, do sacrifício também com a alimentação, com as relações de poder e assim por diante. E aí, quando eu estava pesquisando ainda o segredo e o sacrifício, eu cheguei a uma situação ligada ao uso de sangue e ao uso de folhas, né? E como que esses usos, eles são administrados dentro da religião. E aí, com esse olhar sobre o sangue e sobre as folhas, né? Sobre o orô e o sassã, como se fala nos candomblés de Nagô, eu terminei chegando a situações de tentativas de substituição do sangue pelo uso de folhas. E aí eu fui percebendo que aí isso poderia também revelar uma espécie de uma guerra mítica, uma disputa mítica entre divindades, mais precisamente entre Ossan e Exu, né? Que eu tentei explicar no livro que chama Candomblé Sem Sangue, né? Que inclusive a professora Giovana fez um prefácio. E aí, discutindo isso, eu cheguei a uma situação de uma Yalorixá muito corajosa, de uma sacerdotisa muito corajosa, que teve a coragem, na minha compreensão, de assumir um modelo de candomblé sem sacrifício de animais, sem sangue, e de assumir isso publicamente. Né? Tanto que ela fez um vídeo, uma coisa que, inclusive, é muito pouco usual, pouco comum. Ela fez um vídeo e divulgou nas redes sociais, anunciando a primeira Yaô iniciada sem sangue. Nessa Yalorixá chama-se Mãe Solange Bonocore, como você pode conhecer, né? E essa transição ela fez a partir de um lugar muito específico, que é um lugar que não foge da tradição também. Eu acho que é interessante dizer isso, porque geralmente quem desqualifica esse modelo, né, quem tenta desqualificar dizendo que é um desvio da tradição, que ela estaria rompendo totalmente com a tradição. Só que ela se baseia numa linha de tradição que passa pelo iniciador dela, passa por um importante sacerdote do culto aos orixás no Brasil, um africano, inclusive, branco, africano branco, mais africano, que é o pai Agenor Miranda Rocha, importante babalaô da história do candomblé do Brasil. E depois, naturalmente, ela é uma mulher de alianças, ela também se filiou a um babalaô, a um sacerdote cubano, um babalaô, né? O Alaô Messecã Meé Furu, né? O Alaô, né? Isaac Cordeiro. Bem, então, não obstante as opiniões contrárias, né? Ela, de certa forma, faz aquilo que ela aprendeu a fazer
numa linha de tradição que tem a ver com a filiação religiosa dela. Né? Então, quando ela diz que o iniciador dela, Pai Manuel da Silva, já tinha um pensamento diferente sobre o uso do sangue, principalmente ligado à quantidade utilizada, e quando ela tenta reproduzir essa prática, na minha leitura, ela continua dentro de uma linha, de uma tradição, que é a tradição na qual ela foi iniciada. Então, ela pode estar rompendo com determinadas tradições que fazem parte da base do candomblé, né? Que é o sacrifício, que é uma dimensão importantíssima das religiões brasileiras, mas ela está fazendo dentro de um respeito a uma tradição a qual ela foi apresentada há 50 anos atrás, né? Que ela tem 50 e poucos anos de iniciada. Então, ela está dentro de uma determinada tradição, que pode não ser exatamente a mesma tradição das casas mais antigas da Bahia. Mas a gente sabe que dentro dessa... Primeiro que as religiões afro-brasileiras, elas são muito multifacetadas, né? Elas têm muitas formas de se apresentar, né? E não são iguais. E não são iguais. Então, a tradição da Mãe Solange Bonocori, ela rompe com algumas linhagens tradicionais, mas ela também mantém uma continuidade em relação a uma determinada tradição, que é aquela na qual ela foi iniciada. Então, de certa forma, a prática da Mãe Solange, na minha opinião, obedece a um modelo que é muito comum nessas religiões, que é justamente a convivência entre rupturas e continuidades. Rompe-se com determinadas coisas, mas mantém-se, continua-se com determinadas outras. Né? Então, não foge totalmente de mais ou menos uma forma de funcionamento dessas religiões, não. Agora tem um dado, eu já vou parar de falar, eu já vou lhe passar a palavra, mas tem um dado aí interessante que é o seguinte: quando eu fiz a pesquisa e entrevistei Mãe Solange, eu achava que Mãe Solange era a primeira sacerdotisa a implantar esse modelo. Depois que o livro foi publicado, né, já tinha alguns indícios, mas não tinha certeza. Mas depois que o livro foi publicado, eu tive conhecimento de uma Ialorixá que há 10 anos atrás, 10 anos antes de Mãe Solange, já fazia isso. Sim, sim. Ela pode ser essa Ialorixá de Oiá, que se chama Sensurban? Exatamente. Sim. E a Cesarumban, e a Lorixá do Ileaxé Yatundê, que hoje está na cidade de Embu das Artes, em São Paulo. Eu tive o privilégio de entrevistá-la também. Mas aí, lá, eu coloquei uma pergunta, eu coloquei uma questão lá, que diz assim: até que ponto esse novo modelo de prática religiosa, afro-religiosa, sem o uso de sangue, até que ponto esse modelo poderia ser o mais adequado para a prática dessas religiões quando transnacionalizadas, né? Porque, por exemplo, aqui é fácil eu ir ali numa chácara e comprar 10 cabritos e trazer para o meu terreiro. Né? É fácil, aqui é fácil. Tem sido, pelo menos, ainda. Agora, por exemplo, na Europa existe legislação específica, né? E assim por diante. Mas também existe lá gente que quer ser candomblé. Então, até que ponto? Essa é a questão que eu coloco, inclusive, que, como Giovana vai falar, né? Se ela quiser também falar um pouco sobre isso, que assim, até que ponto esse modelo é mais adequado para essas práticas transnacionalizadas? Não, sim, eu acompanhei a pesquisa do professor Patrício aqui, que eu também agradeço muito, porque me abriu muitas oportunidades, me deu muita oportunidade de trocas também, que foram muito importantes para mim durante os últimos anos. A gente faz anos já que se conhece. Bom, como religiosa, eu sou muito nova de santo ainda para questionar qualquer tipo de mudança ritual. Então, eu vou falar simplesmente como antropóloga aqui. Ao contrário, como antropóloga, eu sou já bastante estruturada para falar que não existe um processo ritual sem mudança. E que tradição sempre vai mudar até um certo ponto, né? Vai se adequar, vai se adaptando a algumas condições.
Eu acho que então, bem, eu acompanhei a pesquisa que deu no livro Candomblé Sem Sangue até chegar, né, a trocar muito, assim, com respeito às questões de relação humano-animal, humano-ambiente, que são meio que minha especialização dentro da antropologia. E tanto que no prefácio eu faço uma apologia do termo sacrifício, que muitos tentam desconhecer, descreditar, né? Mas o termo sacrifício ele tem uma importância, uma relevância incrível dentro dos estudos da antropologia e tem um significado até etimológico de fazer sagrado que é super importante. Então, não importa se vai chegar um ponto que a ação ritual sempre vai ser um sacrifício, mesmo não tendo o animal envolvido, né? Uhum. Então, tem essa questão que sempre vai ser um sacrifício. A gente, nas religiões afro-brasileiras, não vai poder se livrar do sacrifício. Isso, porque aí isso também é um pouco a questão. Você vai tirando a materialidade, a matéria, e o que vai ficar, o que vai sobrar, né? E se você tirar tudo, vai ficar que nem budismo zen, tipo, vai ficar meditação, né? Então, não, a matéria é muito importante, aquela troca material é muito importante dentro desse tipo de tradição religiosa. E, mas aí tem a questão da mentalidade, né, que o Luca estava falando também. E é uma questão, é um processo que tem vários elementos que vão se agregando, né? Então, não é só a questão de, por exemplo, conviver no meio urbano, que não é igual a conviver no meio rural. No meio rural, a relação com os animais e a relação com a morte dos animais pela subsistência é uma convivência muito mais do dia a dia, faz parte daquele dia a dia, né? E no meio urbano, tudo isso já tem outro significado e tem outro sentido também, né? Então, isso vai mudando a mentalidade, isso é um processo que vai mexendo sempre sem julgar, né? Sem preconceito, é só uma observação. Isso vai mudando a relação que a gente tem com a natureza, com os animais, porque a gente não convive mais com os animais, né? Agora, num candomblé, é por isso que talvez o candomblé sem sangue, digamos, se instalou principalmente pelo que a gente conseguiu observar em São Paulo, Uhum. a metrópole do Brasil, Exato. um contexto onde as necessidades e as mentalidades são muito diferentes do que a gente pode encontrar em outros lugares do Brasil, né? A gente sabe que o Brasil quer dizer tudo e nada. O Brasil é Amazonas, o Brasil é o Nordeste, o Brasil é o Sertão. E em cada ambiente, em cada nicho, como a gente pode falar, ecológico, tem uma relação diferente com o ambiente, com os animais que habitam aquele ambiente. Uhum. Agora, no contexto transnacional, a gente também tem todas essas diferenças, né? Então, tem lugares muito rurais aqui na Itália, como tem na França, como tem no Portugal, como tem na Espanha, tem lugares onde essa relação agropastoral, digamos, ainda está em plena força, e tem lugares muito mais onde o pensamento ecológico urbano, urbanizado, é mais forte, mais presente. Agora, dá para ver que as pessoas que moram nas cidades têm mais acesso, nas cidades europeias, têm mais acesso a, a algum tipo de produção cultural que leva também a conhecer outros mundos e leva a conhecer as religiões de outros países, inclusive as religiões afro-brasileiras. Então, tem, não, a gente não pode generalizar, claro, mas é claro que dentro de um contexto, por exemplo, italiano,
urbano, onde não tenha onde o candomblé chegue só pela música, pelos livros de Jorge Amado, aí a presença da matança vai ser um choque, né? Quando o povo entende tudo que tem atrás daquela festa, daquele ritual, daquela música, assim, vai ser aquela coisa meio chocante. E claro que tem uma demanda, assim, e no Brasil também, tem uma demanda de um ritual mais minimalista, eu falo, com menos coisas, com menos matéria. E pelo bom e pelo mal, né? Como eu já falei. Então, isso acho que pode ajudar, assim, tipo, a gente precisa adaptar, e sempre precisou adaptar e fazer as coisas de um jeito mais minimalistas e já fez, e já a gente tem exemplos de terreiros no contexto italiano que tiraram alguns aspectos não fundamentais, né, do ritual, da festa, assim. Agora, um pai de santo super ou uma mãe de santo super tradicional vai falar que tudo isso é super necessário, né? Mas tem também esse movimento de adaptar e tirar algumas coisas para deixar o ritual mais ou menos consistente, coerente. E isso também é uma questão de escolha, né? O que vai tirar, o que vai deixar. Mas o sacrifício, algum tipo de sacrifício, a gente nunca vai poder se livrar disso, né? Isso também é a questão para refletir. ìpín onílé tó lè gbàlejò òpin onílé o tó lè gbàlejò òpin onílé tó lè gbàlejò mi onílé o tó lè gbàlejò ikú yá máa